Eu cumprimento os irmãos com a santa e a bendita paz do Senhor. Aleluia. Aqui é vossa irmã Carol Francisco com mais um vídeo. A palavra do Senhor no dia de hoje é restaurando a adoração. Aleluia. Vamos encontrar a base dessa palavra no livro de João 4, versículo 20 a 25. Livro de João 4, versículo 20 a 25, fala assim: os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Versículo 26, então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias, palavra do Senhor. Obrigada, Senhor, por essa palavra. O livro de João vai retratar, o livro de João, capítulo 4, versículo 4, vai contar a história de um homem santo, do mestre, do Yahweh, do Yahya, com uma mulher de má fama, com uma mulher samaritana de má fama. Porque restaurando a adoração. A adoração é culto a Deus. Adoração é prestar culto a uma divindade. Nós, cristãos, nós crentes, prestamos culto ao único Deus, ao Deus vivo, ao Deus santo, ao Deus verdadeiro, único, criador do céu e da terra. Nós prestamos culto a Ele. E a adoração é prestar culto. Nós somos adoradores de um Deus vivo. Aleluia. Restauração é remodelação. Restauração é reformar. Reforma-se aquilo que já existia. Dá-se um retoque, dá-se uma limpeza, dá-se uma pintada, mas é reformar porque já havia alguma coisa ali. É restaurar a adoração, porque já havia adoração em Samaria, só precisava da restauração daquela adoração, só precisava de uma reforma, mas eles já adoravam. Então Jesus vai falando com aquela mulher, e Jesus pede água naquela mulher, e aquela mulher, como não se davam com os judeus, ela não deu água, ela não aceitou dar água, e Jesus vai dizer: se tu soubesses o que Deus pode dar, no desenrolar da conversa, que o irmão pode depois ir lá ler sem preguiça nenhuma, no desenrolar da conversa, Jesus vai dizer à mulher: vai buscar o teu marido e traz ele aqui, e a mulher vai dizer então: eu não tenho marido. E Jesus vai dizer: pois bem, disseste bem, tu não tens marido, tu já tiveste 5. Esse que está contigo nem é teu. Esse que está contigo não é teu marido. E a mulher então vai ver que Jesus é profeta. A mulher, sabendo que estava na presença de um profeta, foi expondo a necessidade espiritual dela. Foi expondo a fome dela por Deus, porque é uma adoração que eles já faziam e deixaram de fazer. Foi expondo. A mulher então vai dizer: os nossos antepassados adoraram aqui, mas vocês, judeus, dizem que só se pode adorar em Jerusalém. Ao dizer isso, quando Jesus vai dizer: tu tiveste 5 maridos, ao dizer isso, a mulher está querendo dizer para Jesus que por causa dos judeus eu deixei de adorar, e por causa de deixar de adorar eu comecei então a pecar, eu entrei então na vida de pecado. Você pode estar a dizer: se não fosse aquele pastor, se não fosse aquela diaconisa, se não fosse aquele irmão da igreja, se não fosse as doutrinas, os dogmas da igreja,
eu não deixaria de adorar e eu não me submeteria de novo a esse pecado. Eu não me submeteria na vida em que eu estou a me submeter agora. Hoje eu estou na droga, hoje eu estou na prostituição, hoje eu estou nessa vida devassa, estou nessa vida de festas, estou nessa vida de noitadas, porque um dia os pastores decidiram fazer-me mal, me magoaram e eu então deixei de adorar, porque a igreja se mudou e eu então deixei de adorar, porque a pandemia veio e os irmãos não me visitaram, os irmãos não me procuraram, não apareceu ninguém para me ver, eu fiquei doente e não apareceu ninguém para me ver. A história hoje que mais tira pessoas na igreja, eu tive doente, eu tive óbito e ninguém me veio visitar. Os irmãos não me procuraram. Pastor não ligou para mim. Pastor não me visitou. E por isso é que eu deixei de adorar. E deixando de adorar, eu fui me submetendo à vida de pecado. Eu fui pecando. Eu agora me encontro na vida do pecado por causa da igreja. Por causa da igreja, por causa das doutrinas da igreja, por causa dos não usos batons, por causa do não usos postiços, por causa dos não usos as calças. Nós os assembleianos, nós da Assembleia de Deus Pentecostal, nós os da Adventista do sétimo dia, nós os X, estavam mais preocupados com o nome da igreja, estavam mais preocupados com as placas da igreja que me fizeram se perder. E eu então vim cair nessa vida. Eu então me encontro agora nessa vida onde eu estou por causa da igreja, por causa da mágoa. Eu criei projetos na igreja, eu orei para Deus me dar um projeto e eu criei. Quando o projeto não deu certo, não apareceu ninguém. Quando começou a dar certo, vieram pessoas e me receberam o cargo do projeto. Me tiraram do cargo do projeto, o projeto que eu criei, projeto que eu é que estava à frente. E eles então tomaram conta do projeto e isso me fez deixar de adorar. E por causa de deixar de adorar, eu comecei a pecar. Aleluia! Porque a falta da adoração constante te leva ao pecado. A falta da adoração constante te leva ao pecado. A mulher samaritana estava nessa situação um dia. E a mulher samaritana foi expondo isso para Jesus. Eu já tive 5 maridos. E esse sexto que está comigo não é meu. É por causa dos judeus que falaram que só se adora em Jerusalém. É por causa dos judeus que falaram que aqui nesse monte não se pode mais adorar. É só em Jerusalém. É só em Jerusalém que está Deus. Deus só está em Jerusalém. Deus só está na Assembleia de Deus. Deus só está na Batista. Deus só está na Adventista do sétimo dia. Deus só está na Presbiteriana. Deus só está ali. Deus só está acolá. É mesmo só lá. É mesmo só lá. E por causa dos judeus, eu deixei de adorar. E eu fui então mergulhar no pecado. Aleluia. Ela começou a explicar isso para Jesus. Ela começou a expor isso para Jesus. Quem um dia já adorou, tem saudade de adorar. Tem saudade de adorar, tem saudade de cultuar. Tem saudades de congregar. Muitas vezes não congrega por causa da dor, por causa da mágoa. E outras até a mágoa já curou, mas é por causa do orgulho. Tem orgulho, não consegue ir para a igreja porque tem orgulho. Não, lá ainda me fizeram mal, mas a mágoa já curou. A ferida já sarou, mas não quer ir por causa do orgulho. E aquela mulher foi expondo. Aquela mulher foi dizendo, é lá onde deve se adorar. E Jesus então vai dizer para aquela mulher, mulher, está a chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Esse tempo já chegou, porque Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está a dizer à mulher, Jesus está a dizer para você, chega de desculpas, não tem mais desculpas.
Não tem mais, está a chegar o tempo em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vai se adorar. Jesus não estava a dizer que vai chegar o tempo em que não vai ter igreja. Vai chegar o tempo em que não vai ter templo. Jesus estava a dizer que está a chegar o tempo em que a adoração está dentro de nós. A adoração vai estar dentro de nós. Amém? O véu se rasgou. É para não termos desculpas de que só na igreja que devemos adorar. Ainda tem pastores que ensinam que os membros só têm que adorar na igreja, só se cultua dentro da igreja. Eu não estou a dizer que não temos que ir à igreja. Não estou a dizer que não temos que congregar. Nós temos que congregar. Mas quando tem algum impasse naquele lugar, é isso que Jesus estava a dizer. Que já que vocês têm problema com os judeus, está a chegar o tempo em que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Está a chegar o tempo que vai ser em espírito e em verdade. Não vai ser mais noutros templos. Se vocês têm problema com os judeus, têm problema com os presbiterianos, têm problema com os assembleanos, têm problema com os adventistas do sétimo dia, têm problema com os batistas, têm problema... Está a chegar o tempo em que os verdadeiros vão adorar em espírito e em verdade. É o que Jesus estava querendo dizer à mulher. Chega de desculpa, tá bom, você está a dizer que começaste a pecar porque deixaste de adorar, porque os judeus disseram, então a culpa de você estar no pecado são os judeus. A culpa de você estar no pecado são dos judeus. A culpa de você estar no pecado é da igreja. A culpa de você estar no pecado é dos irmãos, é do pastor, é da diaconisa, é da injustiça que cometeram contigo dentro da igreja. Tá bom, a culpa é deles, tá bom. Mas chega de desculpa, já pecaste, agora eu vou falar algo que vai te tirar do pecado, só vai te fazer permanecer no pecado se você quiser ficar no pecado. Porque o tempo chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Em outras palavras, está querendo dizer que tá bom, eu entendi as tuas queixas, eu entendi as tuas lamentações, tá bom, agora está a chegar o tempo chegou que você não vai adorar mais em Jerusalém, não vai adorar mais no templo X, no templo X, no templo X. Em espírito e em verdade. Você vai permanecer no pecado se você quiser permanecer no pecado. A igreja te magoou, você pode mudar de igreja. Pastor te magoou, você pode mudar de pastor. Nós hoje temos opções. Não é como a mulher samaritana que só tinha um lugar para adorar. Só era uma igreja. Não é como aquela mulher, não. Nós temos opções hoje. Te magoaram ali, você acha que não vais conseguir continuar a adorar naquele lugar? Pega, ora a Deus, porque o véu se rasgou para você orar também na tua casa. Ora a Deus para que te mostre um lugar para adorares. Ora a Deus para que te mostre um pastor para adorares. Que para quê? Para não ires na igreja dos falsos profetas. Porque que tem demais também é falsos profetas. E no meio desses todos falsos profetas, há também bons pastores. Há também bons pastores. Tem igreja onde você pode ir se curar. Tem pastor onde pode te ajudar, que pode te ajudar na tua cura. Então você ore a Deus e peça a direção do Espírito Santo para te levar numa igreja, num pastor que poderá te ajudar na cura. Aleluia! Não tem mais desculpas. Chega de desculpas. Você pode adorar em todos os lugares. Aonde quer que fores, tu podes adorar. Os muçulmanos andam com os tapetes deles. Se eles sabem que vão demorar no lugar onde vão, andam com tapete. E quando chegar o horário da oração, eles estendem o tapete num cantinho e fazem a sua oração. Nem que for a mais curta das orações, eles vão fazer. Não quebram essa regra. Mas nós, os crentes, achamos que tem que adorar só na igreja.
Temos que adorar só na igreja. Nós somos adoradores só da igreja. Quando o meu irmão está a me ver, eu adoro bem. Quando o pastor está a me ver, eu adoro bem. Quando não sei quem está a me ver, eu adoro bem. O véu já se rasgou. É para você adorar em qualquer lugar aonde você estiver. Aleluia. Eu não estou a dizer que tens que deixar de ir à igreja. Eu não estou a dar razão aos irmãos que se chamam crentes desigrejados. Crente desigrejado não existe. Existe crente desviado. Desigrejado não existe. Eu estou a dizer que se te ferirem numa igreja e você sabe, você acha que não vais conseguir se curar naquela igreja, então saia daquela igreja, peça a direção do Espírito Santo e vá numa outra igreja e se cura lá naquela outra igreja, se cura lá naquele outro pastor. Não precisas sair e ser crente desigrejado para ficares a voltar na vida devassa de antes. Para voltares no pecado de antes. Não precisa, não tem mais desculpa para isso. Não tem mais desculpa para isso. Aleluia. O véu se rasgou. Você é casado no teu trabalho, você é casado quando estás de viagem, você é casado na casa da tua mãe, você é casado na rua, você é casado com diante dos teus amigos, você é casado em todo lugar que você vai quando você se casa. É casado em todo lugar que você vai. É assim também com Cristo. É o que Cristo estava querendo dizer na mulher samaritana. Não, você não tem mais desculpas, não tem mais, na tua casa você pode adorar. Você não tem mais desculpa para permanecer no pecado, porque no teu trabalho você pode adorar. Você não tem mais desculpa para permanecer no pecado, porque de viagem você pode adorar. Restaurando a adoração. Aleluia. Não dependes mais de ninguém para adorar. Você não depende mais de templo, você não depende mais do irmão da igreja, não depende mais da diaconisa, não depende mais de pastor, não. Não, você depende de você para adorar. Ok? É você que busca a adoração, é você que se consagra, é você que se conecta com Deus. Eu não estou a falar dos irmãos que são miúdos na fé, não estou a falar dos irmãos novos convertidos. Eu estou a falar, os irmãos miúdos na fé, novos convertidos, têm muita necessidade de congregar na igreja, têm muita necessidade de depender ainda dos irmãos. Eu estou a falar do crente que foi maduro um dia, de crente que já era maduro, que já sabia o que é adoração, que já sentiu a presença, que já sentiu o fogo, que já estava lá, que o fogo já lhe queimou, que já pisou no altar. Eu estou a falar desse irmão que, se você saiu por algum motivo, se desigrejaste por algum motivo, não tem mais motivo para ficares no pecado. Não tem mais motivo, porque até na tua casa você pode. Você conhece. Quem já foi, conhece o caminho de volta. O filho pródigo foi, mas conhecia o caminho de volta. Como é que ele voltou? Ele conhecia o caminho de volta. Tudo que ele tem que fazer é que se lembrar. Tudo que ele fez foi se lembrar. Ah, na casa do meu pai eu vivia bem. Você pode hoje se lembrar nessa manhã. Ah, eu vivia bem. Quando eu não me drogava, eu vivia bem. Eu tinha paz. Eu não dependia das drogas para dormir. Eu não dependia da cerveja para dormir. Na casa do meu pai eu vivia bem. Eu até podia não jantar, mas eu orava e o Espírito Santo me alimentava. E eu dormia e acordava no dia seguinte. Ah, como era bom na casa do pai. Você pode, porque você já conhece o caminho. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. Não vai viver em paz no outro lugar. Vivendo em paz no outro lugar, não consegue. A mulher samaritana estava no pecado, mas ela não conseguia.
Tanto que a conversa toda, Jesus já tentou se desviar muitas vezes. E ela foi tocando sempre na parte religiosa. Ela foi tocando sempre na parte espiritual. Tanto que ela foi buscando, ela despertou a necessidade espiritual dela para Jesus. E Jesus percebeu a necessidade dela. E Jesus a atendeu. Jesus pode atender a tua necessidade espiritual nessa manhã. Jesus pode atender a tua necessidade espiritual nessa manhã. É só te lembrares e voltares o caminho. Jesus pode saciar a tua saudade nessa manhã. Quando você fica lá discutindo com os irmãos da igreja que querem te evangelizar, é porque você tem saudade, é porque o teu espírito tem saudade de congregar, o teu espírito tem saudade de adorar, só que você está magoado e você acha que todas as igrejas são iguais, achas que todos os irmãos são iguais. Vou te falar uma coisa que não é igual a ninguém: a Bíblia não é igual a esses homens. A Bíblia não é igual aos homens que te feriram. Você pode começar por lendo a Bíblia. Uma irmã minha que eu lhe dava força, que eu já semeei palavras na vida dela. Quando chegou a minha vez, ela semeou palavras na minha vida. E ela disse: volta. Carol, você não precisa voltar de uma vez, não. Volta devagar, vai voltando aos poucos, do mesmo jeito que foste saindo devagar, volta também devagar. E isso me alimentou, muito, me incentivou muito. Volta devagar, lembra-te que vivias bem na casa do pai e precisas voltar devagar. É verdade que tem irmãos que quando vem alguém a se desviar, quando vem alguém a deixar de congregar, quando vem alguém magoado a deixar de ir à igreja, ao invés de tentarem perceber por que estão magoadas, ao invés de tentarem perceber por que está a sair por quê? Qual é o problema? Que mal nós te fizemos? Eu gosto de perguntar assim na pessoa que está a sair ou que está a se desconverter: qual é o mal que nós te fizemos? Se nós pecamos contra ti, nos perdoa. Eu estou a pedir perdão com a igreja toda. Eu estou a pedir perdão a favor da igreja toda. E eu gosto de falar assim. E tem pessoas que não têm essa sabedoria. Tem pessoas que quando vem alguém a sair e ficam a apontar o dedo. Você mesmo, você que já pregava, você que já evangelizava, você que já tem pessoa que pregaste. Olha, se aquelas pessoas que estão na igreja, que você era espelho para elas, que você era exemplo, se essas pessoas saírem, se desconverterem, Jesus vai te cobrar aquelas almas, Deus vai te cobrar aquelas almas. Tem pessoa que não tem sabedoria para falar para uma pessoa que está a se desconverter. E eu aconselho aos irmãos em Cristo que estão firmes: se não tens nada para falar na pessoa que está a se desconverter, não fala nada. Porque a tua palavra decidirá aonde aquele irmão vai parar. A tua palavra decidirá. Não é apontando a ela, não é botando mais lenha na fogueira, não é mostrando as culpas dela. Jesus não foi nos judeus e falou assim: esses samaritanos que estão a se perder por causa de vocês que falaram que só se adora em Jerusalém, por causa de vocês, Deus vai cobrar essas almas. Eu estou a cobrar de vocês essas almas. Não. Jesus simplesmente foi lá e restaurou a adoração na vida daquela mulher. E restaurou a adoração em Samaria. Não é criticando, não é com dureza. Tem pessoa que não se usa dureza, porque você não sabe a dor dela, não sabes a ferida dela, você não sabe como ela está magoada. E muitas pessoas não falam que estão magoadas por questões religiosas, por questões de respeito, por questões de não se queixar. Não, eu não quero me queixar, não, eu não quero reclamar, por isso é que não fala. Mas ela está magoada.
E a igreja e os irmãos que não têm sabedoria nessa área querem agredir, querem colocar peso. A pessoa que está a sair já se sente frustrada, já se sente confusa demais, já se sente pesada demais, sobrecarregada demais, para estares a meter mais peso nela. Porque ela também é uma alma. E tu ficas ali, Deus vai te cobrar pelas almas que você era exemplo. Se saírem por causa de você, Deus vai te cobrar. Ninguém sai por causa de pessoa. Saiu porque o alimento não era... Saiu porque não se alimentava bem naquele lugar. Não saiu por causa da pessoa. Se a pessoa fala assim, ainda pastor faz isso e eu é que não vou fazer, é porque não tinha um alimento verdadeiro. Não tinha alimento verdadeiro. Não é por causa do irmão que está a se desconverter, não é por causa do pastor que está a pecar, não é por causa do diácono, do líder da juventude, não é por causa da dirigente, não é por causa de ninguém. É porque é novo convertido e não tem solidez na palavra. Não tem instrução verdadeira, não tem boa instrução, é por isso. Amém? Não é meter mais peso na pessoa que está a se desconverter. Porque por alguma razão está a sair. Por alguma razão está confusa. É falar como aquela irmã, volta devagar. Volta do jeito que saíste. Devagar, um dia assiste um culto, outro dia assiste outro. Aleluia! Irmãos, voltem devagar. Voltem devagar. Se assistir aos cultos noturnos, assiste só no domingo. E se o irmão acha que aquela igreja te magoou o suficiente e ali não vais crescer, não te vai ajudar a crescer, peça ao Espírito Santo uma direção para te levar numa igreja que vai te ajudar a sarar, para que possas crescer. Porque um cristão ferido, um cristão magoado não cresce. Aleluia! Não cresce. A mulher samaritana não crescia. A mulher samaritana estava magoada com os judeus por tirarem a igreja dali. Por dizerem, não, é só em Jerusalém que temos que adorar. Nesse monte, mas não. E ela, olha onde ela foi. Foi indo no pecado. Foi indo no pecado. Porque ela era religiosa. Ela já era religiosa. Era grande religiosa. Por que eu digo isso? Porque ela vai dizer... que os nossos antepassados cultuaram aqui esse poço de Jacó. Nosso pai Jacó, ela chamou Jacó de pai. É porque ela já era religiosa. Ela não era filistia que se infiltrou em Samaria, não. Era mesmo samaritana, religiosa. O nosso pai Jacó bebeu aqui nesse poço. Os filhos dele, os animais dele, já cultuava, já congregava. E por algum motivo deixou de adorar, deixou de congregar por causa da divisão administrativa naquela era. E então ela foi se submetendo ao pecado. Ela foi indo. Mas ela já congregava. Porque Jesus, quando falou para ela, está a chegar o tempo em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. A mulher vai dizer, eu sei que o Messias virá. Ela tinha esperança, mesmo no pecado, ela tinha esperança. Mesmo estando no pecado, o teu espírito tem esperança. Mesmo estando no pecado, o teu espírito está à espera de alguém que lhe resgate. Amém? Mesmo tu estando no pecado, deixando de congregar, deixando de adorar, o teu espírito, a tua alma está à espera de um resgatador. Só que nos dias atuais, esse resgatador já veio. Nos dias atuais, essa palavra já veio. No tempo da mulher samaritana, Jesus vai dizer... Tá bom, vocês estão à espera do Cristo, sim, o Cristo virá e quando Ele vier, Ele vai nos explicar todas as coisas. Quando Ele vier, Ele vai nos falar se devemos mesmo adorar em Jerusalém, se devemos mesmo adorar nesse monte ou se vamos adorar aonde, afinal.
Quando Cristo vier, Ele vai nos explicar tudo. E Jesus disse para a mulher, eu que estou te falar, e eu já falei aí em cima, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Não vai ser mais em Jerusalém, não vai ser mais nesse monte, não vai ser mais em nenhuma igreja, não vai ser mais por causa da igreja, não vai ser mais por causa dos templos, não vai ser mais por causa dos pastores, não vai ser mais por causa dos irmãos em Cristo, vai ser em espírito e em verdade. Aleluia! É adorar em espírito e em verdade. Jesus já falou para aquela mulher. Quer dizer que Jesus já falou para você. Jesus já disse. Jesus já veio naquele tempo da mulher e já explicou como é que se deve adorar. Já explicou como é que devemos adorar em espírito e em verdade. Se você está à espera de mais um Cristo, meu irmão, meu querido irmão, a tua esperança até é boa, mas eu sinto muito em te dizer que a tua esperança de esperares Cristo para te explicar onde deves adorar é vã, porque Cristo já veio e já explicou como devemos adorar, em espírito e em verdade. Cristo não vai mais vir para te explicar como é que você deve adorar. Não tens mais desculpa para viver no pecado. Não tens mais desculpa para andares no pecado. Não tens mais desculpa para ficares culpar a igreja, para culpar os irmãos, para culpar. Eles são culpados, amém. Você se pega só com teu corpo, vai cultuar noutro sítio, vai se curar noutro sítio. Você se pega só com teu coração despedaçado, vai cultuar noutro sítio, se você acha que lá não vais encontrar a cura. Nem sempre o lugar que te magoou é que vai te curar. Nem sempre aonde foste magoado é que vai te curar. Muitas vezes o bisturi de Deus vai te encontrar numa outra igreja. Muitas vezes a palavra de cura vais ouvir nos outros irmãos. Então você se pega, peça a direção de Deus para que não caia nas mãos erradas. Para que não caias nas mãos dos falsos profetas, para que não caia nas mãos dos estou a te ver, Deus me revelou. Cuidado, peça a direção do Espírito Santo. E se tu não souberes, fala assim, Espírito Santo, eu não sei ver, eu não sei te ouvir, por favor envia alguém para me mostrar aonde eu devo congregar, aonde eu devo adorar. E tenha certeza, meu irmão, que assim como Jesus estava disposto a restaurar a adoração em Samaria, naquela mulher, na vida daquela mulher, Deus está disposto, Jesus está disposto, o Espírito Santo está disposto a restaurar a adoração no teu coração também. Aleluia! Jesus quer te restaurar também. Jesus quer restaurar a adoração no teu coração também. Peça a direção e Ele vai enviar alguém que vai te instruir. Vai enviar alguém que vai te mostrar aonde deves ir se curar. Aonde deves ir adorar. Aleluia. Não vai vir mais Jesus para te explicar. Não espera mais Jesus para vir para te explicar, não. O humano, quando vier, é para vir nos levar para Ele. O humano está a voltar, não é para te explicar como é que você vai lhe adorar. Está a voltar, não é para te explicar aonde você vai adorar. Está a voltar para nos buscar. Está a voltar para nos levar. Está a voltar para nos levar com Ele. É para morarmos com Ele. Aí Ele não vai nos ensinar mais nada. Aí Ele não vai nos falar mais nada. Ali Ele não vai nos instruir mais nada. Ali Ele não vai nos falar mais se é aonde. Não vai. Porque nós seremos transformados e viveremos em adoração total. Adoração completa. Vamos ser adoradores para sempre. Não vai mais vir porque irmão fulano, deves adorar assim. Não, ele já falou. Eu que te falo, sou o Cristo.
E eu já vim, eu sou o Messias. E eu estou a te falar, e eu já te falei, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade. Que o Senhor restaure o teu coração. Que o Senhor restaure a adoração no teu coração. Que o Senhor cure o teu coração para entenderes que é adorar em espírito e em verdade. E é a igreja que te magoou. São as pessoas que te magoaram. Não é Deus que te magoou. Não é Jesus que te magoou. Não é o Espírito Santo que te magoou. São as pessoas que te magoaram. Mas ainda assim, ele fala, eu vim remediar, eu vim tratar daquilo que os homens te fizeram. Tá bom, os judeus vos separaram, mas eu vim vos ajuntar. A igreja vos separou, mas eu vim vos ajuntar. Os pastores vos separaram, mas eu vim vos ajuntar. Os pastores vos separaram com as cobranças, com as doutrinas, com os faça e não faça. Mas eu vim para vos ajuntar. Deixa que Deus restaure a adoração no teu coração. Deixa que Deus restaure a adoração no teu coração e te faça perceber que não é mais nos templos, é em espírito e em verdade. Na tua casa você pode adorar, no teu trabalho você pode adorar, em qualquer lugar você pode adorar, no teu carro você pode adorar, rebro saragabá saragai, você pode adorar em qualquer lugar, porque o véu se rasgou, aleluia, o véu se rasgou, aleluia, o véu se rasgou, aleluia. O véu se rasgou para que uma pessoa como a mulher samaritana pudesse adorar. O véu se rasgou para que uma mulher como eu pudesse adorar. Quem sou eu para adorar a Deus? O véu se rasgou. O véu se rasgou. É para podermos adorar. Os ex-ladrões também podem adorar. As ex-prostitutas também podem o adorar. Os ex-feiticeiros também podem o adorar. Erebro serecantarabás. Rabra cerebro saragai. Seja renovado, seja restaurado, seja transformado, seja renovado. Que o Espírito Santo, restaure a adoração no teu coração e te faça voltar. Restaura a adoração no teu coração e te faça voltar. Aleluia. Porque o mano está a chegar. E ele está a vir para nos buscar. Não é mais para falar nada. Não é mais para ensinar nada. É para nos buscar e nos levar para ele. Seja restaurado. Seja restaurado. Seja restaurado, sinta-se amado pelo Espírito Santo, aquele que te amou do mesmo jeito que você é, te amou do mesmo jeito que você é, já te tirou da lama. Não volte na lama por causa das pessoas, não perde a tua salvação por causa das pessoas. Adore. Você pode ser o verdadeiro adorador em todo lugar aonde você for. Aleluia.